Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. É sempre uma alegria, um prazer retornar nessa casa, de oração, para poder compartilhar do culto e assim louvar o nome do nosso Deus conjuntamente. E também para ouvir a palavra dele. Obrigado também ao reverendo Sérgio pelo convite mais uma vez, E, acima de tudo, louvor e gratidão a Deus pelo centenário dessa igreja. Está um pouquinho longe, ainda lá por mês de agosto, mas as comemorações já estão aí a todo vapor, Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 35 até o 41. Marcos 4, de 35 a 41, a palavra de Deus nesta passagem diz assim. Eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada, mas os irmãos estão acompanhando pela RA aí, são muito semelhantes. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra de Deus. Notem que nós temos 3 perguntas aqui, feitas, 3 conjuntos de perguntas, Há uma pergunta de Jesus dos discípulos para Jesus. Depois nós temos Jesus perguntando algo para eles. E finalmente nós temos eles também fazendo uma pergunta uns aos outros. É uma sequência interessante, especialmente pelo conteúdo das perguntas, pela situação em que elas foram proferidas, porque elas revelam aqui, o âmago do coração humano, anseios, mas também anseios de Deus em relação aos homens, não apenas dos homens em relação a Deus. E será muito importante nós aprendermos com essas perguntas nessa noite. Mas por que elas foram feitas, Bom, a situação é conhecida, todo mundo já sabe. A gente cantou aqui vários hinos, lemos passagens, todas refletem de alguma maneira esse evento em que Jesus acalmou a tempestade. Em geral, nós vamos aí para o estilo autoajuda de pregação, e dizer: meus irmãos, Jesus vai acalmar as tempestades da sua vida, se você estiver enfrentando seja o que for. Se você estiver esperando essa pregação nessa noite, vou decepcioná-lo, porque eu não vou por este caminho, Não estou aqui para trazer uma mensagem suavizante de autoajuda para o seu coração. Na verdade, essa tempestade é muito mais espiritual aqui do que física. Bom, vamos ver os detalhes. Comecemos pelo início do texto. O verso 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. Entendam a situação. Esse sendo já tarde aqui não era assim, fim do dia. Já era tarde da noite. É isso que o texto original quer nos fazer compreender. Já havia anoitecido. Já era tarde. Não se entrava em barco nesse horário. Era comum que se entrasse mais tarde, mas para pescar. Já de madrugada, os discípulos costumavam sair de madrugada para pescar, e assim retornavam logo de manhã com os seus barcos, algumas vezes com muitos peixes, outras vezes vazios, como nós sabemos de algumas narrativas aqui dos evangelhos. Mas Jesus não está chamando eles para pescaria. Está chamando eles para atravessar para outra margem. Que margem?
Isso importa bastante, porque eles estavam do lado da Galileia, né? O famoso Mar da Galileia. Estavam na margem deste mar, do lado da Galileia, onde Jesus e os próprios discípulos moravam, tinham suas casas, suas residências. E agora Jesus diz: vamos passar para o outro lado. E isso já tarde da noite. O outro lado era uma terra estrangeira, era sair do país e entrar num lugar, né, que não era nada agradável, muito menos desejável pelos discípulos. É a terra dos Gerazenos, ou os Gadarenos. É lá, inclusive, como o capítulo 5 descreve, quando eles desembarcam, Jesus pisa ali na praia e vem ao seu encontro um homem possuído por uma legião de demônios. Para esse lugar, Jesus quis ir tarde da noite, depois de um longo, exaustivo dia. Provavelmente, e aí a gente pode deduzir isso do começo do capítulo 4, aqui de Marcos, que mostra o que para nós? Vamos lá para o inicinho do capítulo 4. O que nós aprendemos disso? Diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia, assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E aí começa aí, né, o relato do capítulo 4 a respeito do que Jesus os ensinou. Então observe, provavelmente logo cedo na manhã, quando os discípulos tinham voltado da pescaria da noite anterior, provavelmente, encostado os barcos ali para separar os peixes e para limpar as redes e consertar as redes, ali chegou Jesus e disse: me arrume um desses barquinhos aí que eu preciso de um púlpito. Eu preciso de um lugar para falar, para ensinar. Jesus entrou no barquinho, eles afastaram da praia um pouquinho, para facilitar a comunicação, e Jesus passa então a ensiná-los ali. E ficou o dia todo ensinando, provavelmente. Passou o dia todinho ensinando, pregando, falando. E nós temos aqui nesse capítulo um registro, claro, bastante seletivo das suas parábolas ensinadas. Ao que tudo indica, pela leitura do capítulo, a gente pode deduzir que ele fala para a multidão ali do barquinho, né? Daqui a pouco dá um descanso, faz um coffee break, né? Faz um intervalo, e ele fala com os seus discípulos em particular, explica algumas parábolas para eles, volta a falar para a multidão, conta lá, daqui a pouco ele volta a ensinar novamente para os seus discípulos, e assim passa o dia. No final do dia, está todo mundo exausto, cansado. O que os apóstolos mais querem é que Jesus diga: vamos embora, vamos para casa, trabalho feito, você já trabalhou a noite inteira passada, eu também passei o dia todinho aqui ensinando, e agora vamos para casa descansar. Jesus: não, vamos para o outro lado. E os discípulos dizem: tá bom, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, bora. O texto diz: e o levaram assim como estava. Interessante essa expressão, né? Como assim como estava? O que Jesus tinha? Por que o texto registra isso aí no verso 36? Eles despediram a multidão, o levaram assim como estava no barco. Cansado. Extremamente cansado. Provavelmente tão cansado aqui, dá a ideia que talvez eles o carregaram. O ajudaram a subir no outro barquinho, se prepararam, um barco melhor para atravessar para o outro lado. Ou porque ali mesmo ele já estava sentado naquele barco mesmo, meio improvisada a coisa, essa é a ideia. Não foi uma viagem programada, planejada, organizada, para enfrentar uma noite no meio de um mar. Foi daquele jeito mesmo, do jeito que estava. Bora, vamos em frente. Cansado, todo mundo cansado. Tão cansado estava Jesus, que mal começou a travessia, ele adormece profundamente. O texto diz que dormia lá na polpa. O sono tão pesado que quisera eu ter um sono desses.
que uma tempestade, um temporal não o acorda. Eu, qualquer coisinha já me acorda. Cristo estava profundamente adormecido, profundamente cansado. Sabe, só essa cena, a gente já poderia falar aqui horas, para descrever a sua humanidade, né? O seu assemelhar-se conosco, todas aquelas coisas bonitas que a Bíblia fala sobre Cristo, o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós, porque de fato experimentou nossas fraquezas, nossas dores, menos o nosso pecado. Mas também não é sobre isso que eu pretendo falar nessa noite, a partir desta passagem, ainda que sejam assuntos interessantes e importantes. Mas a questão aqui é que eles estão no pior cenário possível. E por que é o pior cenário possível para um judeu, para um descendente de Abraão, para um daqueles que faz parte das 12 tribos de Israel? Porque eles estão no mar. E alguém diz, mas eles não eram pescadores? Pescadores não vivem no mar? Sim, mas com uma boa dose de medo, sempre. Porque para os judeus, o mar não é e nem nunca foi algo bom. A gente gosta de praia, gosta de mar, etc., mas eles nunca gostaram disso. E por que não? Porque o mar, na literatura e na própria simbologia judaica, foi se tornando aos poucos sinônimo de problema, coisa ruim, coisa maligna. Talvez a origem disso seja aquela famosa passagem em que Moisés fere o mar para que o povo possa atravessar a pé enxuto. Pelo menos é dali que surge na literatura hebraica esse tipo de cena que vai sempre colocando o mar como algo negativo, perigoso. Talvez por isso, inclusive, os hebreus, os judeus, nunca se tornaram grandes navegadores. Ali perto havia vários povos navegadores. Os fenícios, os próprios gregos mais distantes, mas todos eram muito hábeis no mar. Não os judeus. Mar não era com eles. O negócio deles era a terra. A terra, a terra. Por isso que sempre, na literatura hebraica, na própria Bíblia, o que importa é a terra. A terra, é onde pisa, é chão firme. Eles não querem nada complicado, conturbado, é terra firme. Porque Deus lhes deu a terra. Eles querem a terra. O mar não. Por isso chamam até de mar o que não passa de um lago, com 10 quilômetros de largura por 20. Ou seja, um lago considerável, mas nada tão gigantesco assim, mas para eles já era algo muito perigoso. Algumas passagens, eu vou citar só uma por aqui a título de exemplo, mostram essa relação de Deus com o mar. Deus é bom, o mar é mau. O mar é para ser dominado. Vejam, por exemplo, o Salmo 89, uma descrição feita de forma poética, lá a partir do versículo 8, Salmo 89, verso 8, está louvando Deus pelo seu poder, e diz assim: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor? Com a Tua fidelidade ao redor de Ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, Tu as acalmas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com o Teu braço forte dispersaste os Teus inimigos. Teus são os céus e Tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, Tu os estabeleceste. Percebe aqui, Toda a cosmologia está presente aqui. Céus, terra e mar. Mas o mar não é um lugar bom. O mar é um lugar onde Deus precisa pisar, dominar. É um lugar furioso. A fúria do mar tem que ser dominada. Essa criatura que aparece no verso 10, Raabe, não confunda com aquela mulher meretriz que ajudou os espias lá em Jericó. Não é ela, que ela era Raabe. Raabe, aqui é um termo da literatura, da mitologia judaica, hebraica. É um dragão, é uma serpente, um monstro marinho. Pelo menos há uns 4, 5 monstros marinhos na literatura hebraica, e quase todos ficam no mar. Por exemplo, o Leviatã, que é descrito lá no livro de Jó.
né? Os dragões, tanins, aparecem quase sempre no mar. Você dizia, nem sabia que tinha dragão na Bíblia, né? Achei que não existia isso. Existem, os nomes estão lá, estão no texto. Falta às vezes a gente ter os óculos para conseguir ler o texto. E por isso a gente passa meio batido, né, em algumas passagens. Não quer dizer que esses monstros fossem literais, né? Monstro de verdade, né? Até porque, veja, só um parênteses aqui, algumas traduções nossas acabam por enfraquecendo demais isso. Os títulos que aparecem, por exemplo, no livro de Jó, quando Deus está falando com Jó e diz, Jó, e por que Deus fala isso, né? Porque Jó fez um questionamento a Deus, que tem muita relação com o texto que nós estamos lendo aqui. Talvez você não tenha percebido. Jó questionou algo importante para Deus. Qual foi? A pergunta que Jó fez a Deus. Por que o Senhor me deixa passar por tudo isso se eu não tenho culpa? Se eu não fiz nada tão terrível, tão absurdo, que merecesse da tua parte este grande castigo. Dá-me, ó Deus, uma chance de falar contigo, de comparecer diante do teu tribunal, de expor a minha causa perante o Senhor. Se eu pudesse fazer isso, então, certamente, eu convenceria Deus de que alguma coisa não está certo comigo. Eu não estou recebendo de fato o que devia receber da parte de Deus. Deus diz, você quer uma entrevista comigo? Vamos marcar aqui, hora e data, vamos conversar. Deus aparece para Jó, fala com ele, do meio de um rodamuinho. Aí Deus diz, quer me perguntar umas coisinhas, né? Ouvi falar por aí que você tem umas dúvidas, quer fazer umas perguntas para mim? Perguntas para mim? Gosto de perguntas. Gosto. Mas prefiro quando eu faço primeiro as perguntas. Então, vamos fazer um acordo, Jó? Seguinte. Primeiro eu pergunto. Depois você. Eu te pergunto e você me responde. Combinado? Aí você me pergunta e eu te respondo. Combinado? Combinado. Manda ver, Deus. Estou pronto aqui, minhas perguntas, minha lista está completa. Aí Deus começa. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde? Onde é que você estava quando eu organizei o mundo? Estabeleci a logística, o funcionamento de todas as coisas. Criaturas, seres, coisas inanimadas. Onde é que você estava? Por aí, em algum lugar? Você consegue analisar o meu modo de agir por acaso? Se você nunca esteve lá para saber quem eu sou, o que eu estou fazendo? E é nessa parte das perguntas que Deus está fazendo para Jó, que Deus pergunta, inclusive sobre Jó, conhece o Leviatã? Que a nossa tradução traduziu como crocodilo. Tenha paciência. Crocodilo. Só se fosse um crocodilo bombado, né? Extremamente bombado. Aquilo é um dragão. Aquilo é um ser que solta fogo pela boca. Não vi crocodilo até hoje soltar fogo pela boca. Ok. Jó, você consegue fazer esse monstro aí ser um bichinho de estimação seu? Você consegue botar um anzol na boca dele e guiá-lo para lá e para cá? Consegue? Se você não entende, nem consegue nada dessas coisas, por que você está perguntando alguma coisa para mim? Como no final não tem nenhuma resposta de Jó para Deus, chega a hora em que Deus diz, sua vez, Jó, pode perguntar. É quando Jó diz, eu? Não tenho pergunta nenhuma para fazer. Não está mais aqui quem falou. Se algum dia eu tive a ilusão de fazer uma pergunta para o Senhor, saiba Deus, que eu fui o mais tolo dos homens que podia existir. Eu me abomino no pó e na cinza. Eu falei do que eu não sabia. Minha boca destilou bobagens. Coisas maravilhosas demais para mim. Isso. Não tenho mais perguntas. Mas os discípulos estão no mar. E tem perguntas.
e fazem uma pergunta para Jesus. Uma pergunta, eu chamo de o grande anseio do homem por atenção. No fundo, nós todos somos crianças querendo atenção. Atenção dos outros, nós queremos ser notados, nós queremos ser vistos, nós queremos ser ouvidos. Em última instância, porque nós queremos que Deus nos veja, que Deus nos olhe. A pergunta dos discípulos é: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Irmãos, essa pergunta foi feita, como eu disse aqui, no pior dos cenários. Porque já falei muito sobre o mar. Já disse tudo que ele representa de ruim. Apocalipse, então, pinta o pior dos quadros sobre o mar. O mar é péssimo, o mar é terrível. O mar representa as nações em rebeldia contra Deus. Representa a Babilônia, a grande meretriz. É do mar que Satanás, o dragão, quando ele é lançado para a terra, diz o capítulo 13 de Apocalipse, ele se põe em pé sobre a areia do mar. E do mar ele faz surgir seus dois principais aliados. Na verdade, o segundo vem da terra. Mas o primeiro grande aliado, a besta do mar, faz subir do mar. Depois Babilônia também tem essa relação com o mar. Só a segunda besta que não tem relação direta com o mar. É tão ruim o mar em Apocalipse, que no fim da história, quando há a descrição do novo céu e da nova terra, adivinhe o que não tem lá. Não tem mar. E é claro que nada disso é literal. Tudo isso é simbologia apocalíptica, que aponta para nós que no mundo vindouro, o novo céu e a nova terra, tudo aquilo que era furioso, perverso, satânico, monstruoso, maligno, não existe mais. Porque é um lugar onde habita a justiça. É um lugar onde só há bem, luz, santidade e perfeição. Mas se não bastasse o mar já não ser um belo lugar à noite para os discípulos, algo ainda pior acontece. Uma tempestade. Mas não é qualquer tempestade. E esse é o ponto. Por mais que os comentaristas aqui se esforcem para tentar encontrar uma explicação física, geográfica, né? Vamos aqui usar meteorológica para essa tempestade, difícil conseguir explicar. Eles dizem, sabe o que é? É que o Mar da Galileia fica a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar do Mediterrâneo. E lá ao norte tem o Monte Hebron com seus 2.800 metros. E acontece que vem aquelas correntes lá de cima do Hebron, e elas vêm e batem ali no Mar da Galileia e formam tempestades. Claro que formam, nada desse tamanho. Nada desse tamanho, nunca nada desse tamanho, porque isso aqui não é uma tempestade, não. Isso aqui é um furacão, o texto diz. E outra vez a palavra não aparece na tradução, porque não tem furacão lá, né? Mas isso aqui é um furacão. Aliás, Lucas diz que aconteceu um maremoto. Não. Isso aqui não tem explicação meteorológica que dê conta. Não tem explicação geográfica que dê conta. Porque o que aconteceu aqui foi algo que extrapolou muito além de qualquer condição climática ou que qualquer aquecimento global pudesse explicar, né? A gente está um pouquinho longe aqui da fase do aquecimento global. Mas observe, tão perverso e maligno o que está acontecendo ali, que quando Jesus repreende o mar, ele usa a expressão aqui que ele costumava utilizar para os demônios: cala a boca, aquiete-se, emudece. Ele repreende o mar.
Da mesma forma que ele vinha repreendendo os demônios. E como vinha repreendendo o demônio no Evangelho de Marcos. Isso é algo também extraordinário. Quando você abre Marcos, né? O que você mais começa a ver é demônio saindo para tudo que é campo. Parece barata sendo ladrão. É demônio para tudo que é lado. Porque tanto demônio que ele vai chegar da outra margem e vai encontrar um homem que está possesso de uma legião de demônios. E, já que ele usou esse nome, explicou: meu nome é legião porque somos muitos. Uma legião era conhecida por conter entre 4 e 6 mil soldados. Como é que cabia tanto demônio num homem só? Eu digo, e cabia mais ainda, se fosse o caso. Há muito espaço na mente e no coração humano para todo tipo de demônios. Mas o porquê de Jesus estar nesses confrontos aqui com esses seres demoníacos? Olha, uma corrida de folha aqui, se você tiver com a Bíblia impressa ou tiver no celular, se você dá uma corridinha aí, rapidinho vou mostrar para você o tanto de demônio que sai aqui. De cara. Tudo começa já no capítulo 1 de Marcos, quando Jesus é levado para ser testado pelo diabo. Ele começa enfrentando o chefe deles. Primeiro apontamento da agenda de Cristo pós-batismo de João, adivinha o que foi? A agenda estava marcada no encontro com o diabo. Ele foi tentado por Satanás, do verso 12, 13, né? Mas venceu e foi em frente. Aí ele vem para Cafarnaum, aí diz no verso 21 e 22, chegou lá, pregou na sinagoga, adivinha? Veio ali um homem, diz no verso 23, possuído do espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco? Opa, conosco? Aparentemente não era só um não aqui também. Vieste para destruir-nos? Os demônios sabem quem ele é, só que eles estão um pouco fora de tempo, assim, não entenderam muito bem o tempo, o que Jesus está fazendo agora ali. Eles acham que ele está antecipando as coisas. Ele não está antecipando, ele está conquistando a autoridade necessária para, no momento certo e na hora certa, bani-los para o lago que arde com fogo e enxofre. Mas eles acharam que ele estava vindo para fazer aquilo naquele momento. Mas tudo tem seu tempo. E Cristo está seguindo o tempo também. Ele está cumprindo tudo que é necessário para conquistar essa autoridade. Logo mais para frente, no verso 32, à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram-lhe a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos, essa palavra muitos é muito mesmo, tá? Muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. No capítulo 3, nós vemos Jesus, mais uma vez aí, né? Curando, pregando à beira-mar. No verso 10 fala isso. Verso 11 também: os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Em seguida, Jesus chama os discípulos, dá autoridade para eles também expulsar demônios, está no versículo 15, né? E a exercer a autoridade de expulsar demônios. Logo depois eles dizem que ele também está expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Ele diz: não é assim não, eu estou expulsando pelo Espírito de Deus, mas eu estou aqui para amarrar o valente, e é desse modo que eu saqueio a sua casa. Tudo isso, irmãos, apenas para mostrar que todo esse ambiente aqui dos primeiros 5 capítulos de Marcos revelam um clima, né, extremamente hostil. E aí não é clima de chuva, de vento, de granizo apenas. É clima de ação maligna, de demônios agindo para de alguma maneira confrontar Cristo, mas perdendo o tempo todo, sendo derrotados por ele. Ele vai impondo a sua autoridade. É nesse contexto então, ok, que nós temos
a travessia para o outro lado do mar, e ele está indo para encontrar um que até então deve ser o pior dos possuídos até aquele momento. Num outro cenário horrível também, eles desembarcam na terra estrangeira, né, Gerasa, encontram um homem possuído de uma legião de demônios. Esse homem está num ambiente onde eles criam porcos, ele vive num cemitério, ou seja, todos os elementos de impureza cerimonial judaica estão aqui. Ou seja, nós estamos aqui nos capítulos 4 e 5 de Marcos, nos piores cenários possíveis. Há aqui algo muito perverso e maligno, né? Além do que os olhos conseguem ver. Tudo isso para dizer que aquela tempestade não era só uma tempestade, mas era sim uma ação satânica. Como se, né, porque é a primeira vez que Jesus diz: vamos para a outra margem, vamos para fora de Judá, vamos para fora de Israel, vamos também para aquilo que eu vim buscar, autoridade sobre as nações. Ide por todo mundo, agora eu tenho toda a autoridade, só depois. Nesse momento, ainda não. Mas vamos lá, colocar nosso pé na terra, que também é minha. E é por isso, então, que há toda essa adversidade contra Cristo. Aliás, é curioso, porque quando ele chega na outra margem, o endemoniado vem ao encontro dele e faz o quê? Tenta expulsá-lo. O endemoniado usa a palavra assim: esconjuro-te por Deus, que não me atormentes. Peraí, aqui o negócio ficou complicado. Não foi Jesus que falou para o demônio: esconjuro-te por Deus. Não, foi o demônio que falou para Jesus. Ou seja, o demônio tentando expulsar o Cristo. Não tinha que ser o contrário, Jesus expulsar. Mas justamente, Cristo desceu e falou: sai dele. Aí ele falou: sai você. Vá você embora da minha terra. Volte para o seu barco. Por Deus, esconjuro-te. Essa palavra esconjuro-te é um termo técnico para expulsar. Volte para o seu barco. Volte para a sua tempestade. Vá para o outro lado. Me deixe em paz. Se é que tem paz, né, demônio? Aqui. Nesse mundo dominado pelas trevas, pelos porcos, pelo cemitério, pela impureza e por todo tipo de mal. Por isso está essa tempestade tão violenta. E os discípulos estão lá pensando: vamos dar um jeito, vamos segurar as velas, vamos tirar a água. E daqui a pouco eles dizem: cadê Jesus? Está dormindo profundamente sobre o travesseiro. O travesseiro aqui não é igual ao seu, tá? O seu travesseiro confortável que você tem na sua casa para dormir à noite. Aqui a palavra quer dizer apenas um encosto ali no barco, um amontoadinho, alguma coisa improvisada que serviu de travesseiro para Cristo. Não tinha nenhum conforto. E mesmo assim ele dormia, então estava cansado mesmo. Muito cansado. E aí que os discípulos começam: peraí, cadê Jesus, né? E vão acordá-lo. E fazem a fatídica pergunta: o senhor não se importa? E veja que eles usam expressões bem interessantes. Primeiro, mestre, respeitoso. O Senhor não se importa. Começou bem, mas terminou ruim. Não se importa com a gente, com o nosso estado. Vai ficar aí dormindo? Vai ficar aí sem fazer nada? É difícil entender a psicologia de todos os discípulos aqui. Eu não sei se alguns deles estivessem apenas pensando pragmaticamente, do tipo: mais um braço para nos ajudar a segurar a vela. Ou se eles estivessem pensando: bom, ele já fez uns milagrinhos por aí, talvez ele possa fazer alguma coisa para nos salvar. Talvez eles ainda não soubessem, né, o que ele podia fazer, porque é bem o início do seu ministério. Mas de alguma maneira, o coração se revelou. O coração se abriu diante de Deus. E a pergunta foi feita. A velha pergunta, que todos nós fazemos, mais cedo ou mais tarde na vida: por que
Deus não age. Quando foi aberto o 5º selo do livro que o Cordeiro conquistou nos céus, viu-se debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, os mártires, mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. E o que eles clamaram? É uma pergunta também que eles fizeram para Deus. A pergunta foi: até quando, Senhor, justo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quando é que o Senhor vai mostrar que é justo mesmo? Quando é que vai fazer justiça? Por que demora? Por que demora tanto? Essas perguntas, irmãos, são mais comuns do que nós pensamos, inclusive na Bíblia. Lázaro estava morto, doente, quase para morrer. Foram falar para Jesus: teu amigo está mal. Jesus: ok, obrigado pela informação, mas não posso e não vou voltar agora. Vamos em frente. 4 dias depois, ele volta. Maria vai ao encontro de Cristo. E o que pergunta a ele? Por que não voltou antes? A pergunta está implícita. Ela diz: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora eu creio que o Senhor pode fazer o que quiser. Maria é sui generis, ela ultrapassa todos nós, nesse sentido. Pela segunda frase. Mas pela primeira, ela está conosco. Está no mesmo nível que nós. Por que não veio antes? Por que demora? Por que não julga, não vinga? Por que deixa tudo esse mal rolando, correndo solto aí fora? Por que não protege os inocentes? Por que deixa tantas pessoas perecerem, bandidos, ladrões, sempre se dando bem, criminosos, políticos corruptos, sempre se dando bem? O Senhor não se importa? Vai ficar aí dormindo? O Senhor não se importa com a gente? É uma pergunta, meus irmãos, que, por um lado, ela é aceitável, quando ela não ultrapassa o limite. Há um limite aqui, há um limite. O aceitável está dentro das nossas aspirações e medos e angústias e incompreensões diante dos acontecimentos. A perplexidade que toma conta de nós diante de muitas coisas. Deus não se incomoda que a gente faça essa pergunta quando ela é da seguinte maneira: até quando? Como as almas fizeram. Até quando, Deus? Até quando o Senhor vai protelar a tua justiça? Mas tem que se contentar com a resposta. E naquele caso foi quando o último dos mártires tombar em campo de batalha. Aí eu farei justiça. Antes disso, não. Tem que aceitar a resposta. Mas há esse ingrediente aqui dos discípulos que passou do ponto, quando eles dizem: não se importa. Como assim não se importa? Por que razão ele estaria ali? Por que razão ele teria deixado os céus, lugar bom e confortável? Teria deixado o seu lugar, como diz Filipenses 2, podia ter ficado de boa lá em cima, mas abriu mão da sua posição, do seu status, da sua glória, se esvaziou, assumiu a forma humana, a forma de servo. Como assim? Não te importas? Não é justamente porque se importa e muito
Contudo, não significa que o importar-se dele tenha que se expressar sempre conforme os nossos anseios, conforme as nossas demandas da hora, as nossas demandas pontuais. Ele está envolvido em algo maior. Sim, mas ele tem tempo, mesmo estando envolvido em algo maior, ele tem tempo para fazer umas curinhas aqui, um pãozinho ali. Aliás, foi visto aqui na liturgia, né? Que depois da multiplicação dos pães, ele cruzou novamente o mar. E adivinhe, outra tempestade. Mas naquele momento, ele não estava no barco. Então ele não podia dizer, cala a boca, mar, aquiete-se. Então ele foi andando sobre as águas, até os discípulos, a fim de salvá-los. Mas outra vez, esqueça a pregação de autoajuda, você pode caminhar sobre os seus problemas. Esqueça a pregaçãozinha de autoajuda, porque não é esse o ponto. Quando Cristo está andando sobre o mar, que cena é essa? O que representa essa cena? É o Salmo 89, verso 9. Tu pisaste a cabeça do monstro marinho, pisaste os teus inimigos, os colocaste debaixo dos teus pés. Cristo andando sobre o mar, que os discípulos não compreenderam, porque não entenderam o milagre dos pães, e achavam que ele estava ali para só solucionar problemas pontuais. Ele está dizendo, eu tenho um probleminha maior para resolver. Estou no meio de uma tarefa um tanto quanto maior, do que apenas resolver, sabe, a sua dorzinha de coluna. Que importa para mim também, veja bem. Né? Eu queria que você entendesse que a obra é maior. Ele não é o Messias que veio para dar pão, pura e simplesmente. Sim, veio, mas é outro pão. O pão que eu tenho para dar para vocês é minha carne, é meu corpo. O vinho que eu tenho para dar para vocês é meu sangue. Alguém que não se importa faz isso? O que é mais fácil fazer, disse Jesus numa outra situação, né? Perdoados são os seus pecados, ou levanta e anda? Mas é mais difícil dizer perdoados são os seus pecados, porque tem um preço a pagar. É mais fácil falar, é mais difícil fazer. Tem um preço a pagar. Eu não sei quais são as perguntas que você tem feito para Deus. Agora sim, né? Diante deste mundo em caos, diante de todas as coisas que nos rodeiam e que nós não compreendemos e que nós não entendemos, mas nunca repita isso. O Senhor não se importa. Nós não precisamos ser crianças tentando desesperadamente conseguir a atenção do nosso Pai, porque nós nem precisamos disso. Se tem algo que esse nosso Pai tem por nós, é atenção. Os seus olhos repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Cristo se levanta. Obrigado por atrapalhar meu cochilo. Ele se levanta. Ele não faz nenhum ritual, não queimou raminho, não fez nada ali para acalmar a tempestade. Ele simplesmente deu sua palavra, deu sua ordem, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra e do mar, ainda que Ele seja o inimigo. E com uma só palavra dele, os seus inimigos se calam.
cala-te, e emudece. O mesmo Deus que um dia, pela palavra criadora, disse: haja luz, quando não havia luz. E ela então surgiu, porque ela não tem opção. Uma vez que Deus fala, puro e simples. Aqui é onde nós temos realmente, o máximo do axioma: a palavra tem poder. Essa tem. Basta uma palavra tua. Disse um homem para Cristo. E Jesus disse: grande é a tua fé. Eu não achei alguém ainda assim em Israel. Vai, porque o teu servo está curado. Sim, basta uma palavra minha. Mas porque ela não vem no tempo que nós queremos. Porque ela não vem na hora que nós queremos. Não temos resposta. O que temos é outra pergunta. Gostaríamos de uma resposta, mas o que temos é outra pergunta. Essa agora sim, de Cristo para os seus discípulos. Diz o verso 39, que o vento se aquietou, tudo ficou bem calmo. Então, o mesmo Deus, que vários séculos antes falou para Jó: quer me perguntar umas coisas? Eu te deixarei perguntar, mas antes eu te farei umas perguntas. Agora, também pergunta aos seus discípulos. E é a mais emblemática de todas as perguntas. E, de certa maneira, meus irmãos, resume tudo o que Deus quer. Tudo o que Deus espera de nós. Nada além disso. A primeira pergunta tem aqui, um grau. As duas têm uma certa repreensão. Por que são tão medrosos? Palavra, tradução assim, bem possível seria: por que são tão covardes? Por que na hora H vocês afrouxam? Por que quando deveriam estar firmes, vocês desandam? Por que tanta covardia? Vocês têm medo do quê? Do que você tem medo? Provavelmente você tem medo de que aconteça com você o mesmo que aconteceu com, adivinha quem? Jó outra vez. Porque ele perdeu as 3 coisas que nós não queremos perder. E quase perdeu a última, que é aquela pela qual nós mais lutamos. Ele perdeu dinheiro, tudo. Ele perdeu família. Só ficou a mulher. E aquela ali, acho que até que ele queria perder. Ele perdeu saúde. De um jeito ou de outro, essas são as coisas pelas quais nós mais lutamos na vida. Porque a última coisa que nós não queremos perder é a nossa própria vida. Aliás, Deus sabia disso, porque falou para Satanás: a vida não. Você não vai tirar a vida dele. Até porque se tirasse, não tinha história para continuar. Não tinha as perguntinhas para fazer depois. O que é que você tem medo? Nós temos medo de fantasmas, sombras. Quando Cristo voltou depois, andando no mar, eles acharam que ele era um fantasma. E gritaram aterrorizados. Nossos medos, maiores medos dessa vida, não passam de fantasmas. Porque eles não existem. Só por isso. Porque eles não existem. Por que todo esse medo de morrer? Me digam. Eu lembro do tempo da pandemia. O crente não ia para a igreja de jeito nenhum. Por quê? Medo de morrer. É tão ruim assim morrer?
Você fala, não sei, né? Eu não experimentei ainda. Mas no que você acredita? No que você crê que existe depois da morte? É bom ou é ruim? Por que são tão covardes? Jesus disse. Por que? Essa pergunta aqui é demais, né? Como é que ainda não tem fé? E se você quer saber por que eu usei a revista, aqui a versão Nova Almeida, é só porque aqui essa pergunta está bem melhor traduzida aqui do que na RA. Não é como é que não tendes fé, é como é que não tendes fé ainda. E por que ainda? Porque ele passou o dia inteiro pregando para eles lá no mar da Galileia. Porque desde o amanhecer ele pregava, ensinava, pregava, voltava. Pessoal, é isso que significa, ó, é assim, é assim. E pregava, e ensinava, e pregava, e ensinava. Ele passou o dia todinho pregando para eles. Chegou na hora de colocar em prática tudo que ouviram, adivinhe? 0, nota 0, reprovado. Até quando eu e você vamos ficar ouvindo pregação? Para na hora H fazer tudo o contrário. Até quando nós vamos ficar ouvindo? E na hora H só grito, medo, desespero, e por que não te importas, ó Deus, comigo? Como é que ainda não tem fé? Porque só tem medo. Cristo disse o seguinte: não tenham medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Em outras palavras, o máximo que todos esses demônios juntos aí que eu estou expulsando, o máximo que todos esses homens ímpios e perversos que nós temos que enfrentar podem fazer contra você é te matar. Você fala, mas é isso que eu não quero, né? É justamente isso que eu não quero. Era justamente disso que você não devia ter medo, Jesus disse. Porque é o máximo, percebe? É o máximo. Porque eles nunca poderão tocar na sua alma. Nunca poderão tirar a sua salvação e a sua vida eterna. Então, tem que ter medo de quem, Jesus disse? É bom ter medo. Mas não tema o cara errado. Não tema a pessoa errada, Jesus disse. Não tema o diabo. Não tema os governantes. Não tema os reis. Não tema os soldados. Não temam aqueles que só podem matar o seu corpo. Mas vocês têm que temer o cara certo. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno, no lago de fogo, tanto o corpo quanto a alma. Para esses morrer é ruim, não para nós. Então, quando Cristo diz: por que tanto medo? Já não deviam crer? Aqui está a grande pergunta. E é, de certa forma, como eu disse, a única coisa que Cristo espera de nós. Ele não espera rituais. Ele não espera grandes feitos. Ele não espera grandes realizações. Ele só quer silêncio. Ele só quer silêncio. O silêncio de Jó, depois que não soube responder às perguntas de Deus. Então ele disse: eu vou ficar quieto, Deus.
porque eu não passo de pó e cinza. Eu não vou fazer pergunta nenhuma para o Senhor, porque eu entendo algo agora. Antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo, me abomino no pó e na cinza. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, e bota plano nisso, podem ser frustrados. Isso é fé. O que é fé? É a plena certeza de que na vida e na morte estamos seguros em Deus, mesmo que o barco esteja afundando, literalmente, sem metáforas, e mesmo que Cristo esteja lá dormindo, sem ação. O oposto da covardia é a coragem de crer. Porque tem que ter muita coragem para ter essa fé que o Senhor espera de todos nós. E é só o que o Senhor quer de nós. Crê somente. Tão somente crê. Em toda e qualquer situação. E finalmente, temos a terceira pergunta. Não é de Jesus, dos discípulos para Cristo, também não é de Cristo para os discípulos. Agora eles perguntam uns aos outros. E eu posso dizer que aqui está a pergunta do crente. Veja, o texto termina dizendo assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Peraí. Essa pergunta não devia já ser, não devia não ter mais perguntas? Já não basta só a primeira e a segunda? Não devia ter encerrado a sessão de perguntas aqui? Não. E eu digo por quê? Porque nós, mesmo assim, nunca vamos saber totalmente quem é este aí. Dormindo ou em pé no barco, andando sobre as águas, ou fazendo o que ele quiser, ainda assim ele sempre vai extrapolar. Mas essa pergunta aqui é uma pergunta cheia de admiração, então ela é muito boa. Quando você diz, quem é este que até o vento e o mar obedecem? É tipo, eu não sei quem ele é mesmo, é grande demais para mim. É como Jó. O Senhor é grande demais para que eu possa compreender, para que eu possa entender. Porque se no final da história o discípulo acha que entende o mestre, não entendeu nada. No final da história, o discípulo continua admirado diante da grandeza do mestre. Ele continua sabendo muito pouco sobre o mestre. Mas o que ele sabe já é suficiente para que não seja covarde e para que creia. E é isso que Deus espera de nós. Afinal, se ele não se importasse, ele não teria se deixado prender. Não teria se deixado levar por aqueles soldados. Não teria deixado que o escarnecessem daquela maneira, que o batessem, o ferissem, o humilhassem, cuspissem. Se ele não se importasse, ele não teria permitido que fizessem tudo o que fizeram com ele. Não teria sido aquela ovelha muda, sem perguntas, levada ao matadouro. Se ele não se importasse, ele não teria carregado aquela cruz por nós, em nosso lugar. Não teria
recebido sobre si a ira de Deus, a maldição da lei, não teria se feito maldito em nosso lugar. Se ele não se importasse, ele não teria padecido 3 horas do mais intenso e tenebroso sofrimento por nós. A prova do amor de Deus por nós não é se ele acalma a tempestade. Ainda que ele o faça muitas vezes. A prova do amor de Deus por nós não é se ele nos dá pão, ainda que ele nos dê. É como Paulo diz em Romanos 5,8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Aí é prova. Aí é prova. Pelo fato de ter seu Filho morrido por nós, sendo nós nada muito bom, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores. Porque ainda não creem. Pecadores. Se Deus já fez tudo isso por nós, que aprendamos, meus irmãos, sim, a crer de fato em Cristo e a não sermos covardes neste mundo. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!